O Balanço Geral mostrou aqui o caso de um militar do Exército, ele que foi detido suspeito de cometer um possível abuso sexual. Tá aqui o militar, a foto dele, detido, ele continua preso, suspeito de cometer esse crime. A DEAC estava investigando. A DEAC é a Delegacia Especializada quando envolve menores vítimas de algum tipo de crime. Nesse caso, a suspeita envolve um possível caso de abuso sexual. Está aqui o militar do Exército. Noticiamos isso no dia 31 de dezembro. E agora, a gente vai ouvir, ao vivo, a doutora Cecília, a advogada representando o militar do Exército. Balanço Geral tem um papel e o compromisso de ouvir todos os lados. No dia em que a gente noticiou o caso, fomos procurados pela advogada de defesa do militar e o espaço aberto. Ao vivo, Danilo Magela, você está com a doutora Cecília. Já agradeço você, Magela, e também a participação da advogada aqui com a gente para também ouvir o outro lado. É com você. Obrigado, Pimenta. Boa tarde para você, boa tarde para todos que acompanham a gente aqui no Balanço Geral. É sempre importante a gente ouvir todos os lados de cada história que a gente noticia aqui, né? E é por isso que nós chamamos aqui a doutora Cecília Melca, né, que está aqui também para esclarecer esse inquérito policial, né, doutora, que envolve aí o seu cliente, né? A gente está falando do Williams Mendonça, esse soldado, né, do Exército, está na carreira militar já há um certo tempo e que está envolvido, né, nesse caso de um suposto estupro de vulnerável, né, de duas crianças. E eu já começo essa entrevista perguntando para a senhora que durante esse inquérito policial, e obviamente a senhora como advogada de defesa teve a oportunidade de acompanhar os detalhes desse inquérito policial, e a senhora identificou algumas falhas, né, que precisam ser esclarecidas. Que falhas são essas? Uma boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, boa tarde, Pimenta. Muito obrigada pelo espaço que você está dando para o meu cliente de resposta, para poder também se defender, né? Tendo em vista que a gente pensa na dignidade da pessoa humana, então ele necessita também ser ouvido o lado dele. O inquérito policial, desde o princípio, está evadido de erros, muitos erros mesmo. Mas assim, o que é mais gritante é relacionado à própria prisão, como foi realizada, né? Ligaram para o quartel, aonde ele trabalha, conduziram ele para a DEACA, né? E assim, teve toda uma... existe todo um ritual para se executar uma prisão. E não houve esse cumprimento desse ritual com o meu cliente. Né? A prisão dele foi através de um mandado de prisão preventiva, né? Isso, foi expedido um mandado de prisão preventiva e no dia 19 foi cumprido. Só que, quando nós pensamos em direito penal, a partir do momento que vira um processo, começa a persecução penal e tem um caminho a se percorrer. E no próprio inquérito está eivado de erros. Tá? E lembrando sempre, assim, estão imputando a ele um crime que ele não cometeu. Ele claramente afirma isso? Claramente afirma isso. E pelos anos que eu tenho como criminalista, que eu sou apenas criminalista, eu posso te afirmar que ele não cometeu esse crime. E nós vamos procurar quem, assim, cometeu esse crime com esses dois menores, porque os menores são sobrinhos dele, né? Tem essa relação. Tem essa relação, é uma relação forte, tanto que as crianças têm mensagens e mais mensagens, né, nos aplicativos de celular, pedindo para ir para a casa dele. Então, assim, se a criança se sente bem num lugar, ela repele, se ela não se sente bem. Mas não, pelo contrário, ela pedia para ir. Né? E uma coisa que está nos chamando muita atenção como advogado e também como pessoa, né? Porque eu também, lógico, a gente tem os nossos valores axiológicos, é a questão das crianças recusarem ficar na casa da genitora. Da mãe. Isso, da mãe. Tá. Partindo desse pressuposto aí, doutor, que você está falando como advogado de defesa que ele não cometeu esse crime que estão atribuindo a ele, por qual motivo a senhora acredita que ele está sendo acusado desses crimes?
A mãe, né, a genitora das crianças, ela teve um relacionamento afetivo com o meu cliente quando ele tinha 18 anos, 19 anos. E eu acredito que essa seja a questão principal nisso tudo, a coluna para toda essa acusação, né? E assim, a partir do momento que eu exponho isso e escondo os meus filhos de todos os familiares, inclusive da avó materna. Ela faz isso? Está fazendo. Né? Ela não quer que a avó materna tenha contato com as crianças. Então, algo nebuloso existe aí, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, como a gente estava conversando. Quando se trata desses crimes sexuais, a gente tem que ter toda uma delicadeza, uma energia diferente para falar, para conversar, até mesmo para que não se cite nomes, não fale do nome das crianças, porque fica estampado, né? Nesse caso, então, a gente está falando de uma possível, não sei, vou utilizar um termo aqui, uma possível retaliação a um término de relacionamento talvez conturbado, foi mais ou menos por isso? Sim. Na verdade, a gente está falando de uma denúncia caluniosa, né? Denunciação caluniosa, né? E nós vamos reverter, sim, esse quadro, porque nós temos provas fortes para isso. Além disso, vai gerar aí toda uma questão de indenização para o William, porque assim, imagina, você está no meio, ele pode até perder o emprego, porque ele trabalha no Exército, ele entrou pela idade na Força Militar, né? Então, assim, ele pode perder. Hoje, pela manhã, o jurídico do quartel me telefonou para saber como é que estava a situação dele, perguntando, inclusive, pela audiência de custódia, que ele nem teve o direito de ter audiência de custódia. Perfeito. Então, a gente agradece que a doutora, tendo a oportunidade aqui de esclarecimento, de falar com relação a esse inquérito policial do qual ela está à frente como advogada de defesa, e a gente vai continuar acompanhando os desdobramentos desse caso, né, Pimenta? Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Magela. Agradece a advogado. O espaço está aberto para todos os lados, tá? Trouxemos a notícia por parte da família da suposta vítima e agora ouvindo a advogada defendendo ali o militar do Exército que permanece preso. Obrigado, doutora Cecília, pela confiança. Balanço Geral, então, trazendo aí os esclarecimentos, o outro lado da história.